Queridos amigos da Casa de Clarencio, é com muita alegria que nós estamos aqui hoje para estudarmos o livro Céu e Inferno, na parte capítulo 4, onde nós vamos estudar o quadro do inferno pagão. Para nós começarmos o nosso estudo, nós vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, item 10, o homem do mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que nele demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes, sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa ventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais, num arroubo d'alma, ou a sua proteção para que obtenhais êxito, ou a sua bênção para ela, se a concluístes. Em tudo o que fizerdes, remontai a fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta, mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado. Unicamente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais árduas é que ele encontra ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Não tendo de pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cobrais de cinzas. Não, não, ainda uma vez vos dizemos: ditosos sedes, segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que o possa ofender, ou fazer-se vele o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. É uma mensagem de um espírito protetor em Bordeaux, 1863. Então vamos agora fazer a nossa prece para darmos início, então, aos nossos estudos. Graças a Deus, Senhor Jesus, querido Mestre, aqui estamos no Centro Espírita Irmão Clarencio para levarmos a Tua mensagem, Jesus, a todos aqueles que aqui estiverem conectados conosco, encarnados e desencarnados, para estudarmos os Teus ensinamentos, os ensinamentos da doutrina espírita e para buscarmos, Senhor Jesus, pacificação para os nossos corações e o crescimento de nós mesmos. Abençoa-nos, Senhor Jesus, estes momentos de estudo. Ajuda-nos
a retirarmos o melhor, Senhor, o melhor de cada um dos ensinamentos para o nosso proveito, para o nosso crescimento, para a pacificação dos nossos corações e dos nossos lares. Que o Teu amor nos sustente, que Clarencio nos envolva em vibrações de muita paz. E é então, Senhor Jesus, em Teu nome, em nome de Clarencio, de todos esses espíritos amigos que tão amorosamente cuidam de nós, mas, sobretudo, em nome de Deus, que damos por iniciado o estudo do livro Céu e Inferno neste dia. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Bom, como nós falamos, nós iniciamos o estudo do Céu e Inferno falando sobre o inferno. Mas primeiro eu queria aqui falar que muitas vezes nós não damos muita atenção ao estudo deste livro e principalmente dessa primeira parte. Nós vamos geralmente direto para a parte que fala dos casos, né, dos casos aqui dos desencarnados nas diversas situações de vida, mas é de extrema importância que a gente penetre antes no ensinamento que Kardec vem nos trazendo aqui, especialmente esse que eu achei assim de uma grandeza muito grande, que fala sobre o inferno pagão. Kardec começa nos explicando que a respeito desse assunto, né, que é o conhecimento do inferno pagão, somente nós temos as descrições nas narrativas dos poetas, né, no caso aqui Homero e Virgílio. E nós vamos lembrar, né, que nós aprendemos com a doutrina espírita, com o livro dos médiuns, que muitos dos poetas, dos artistas em geral, são inspirados. Então, são médiuns que estão conectados com a espiritualidade, nem sempre a espiritualidade superior, mas que quando fazem aquele trabalho digno, estão sendo inspirados para o bem e vêm nos trazer muito da espiritualidade superior em termos de conhecimento, da vida espiritual, e é importante que a gente se aproveite disso. Então, com relação a esse inferno pagão, esses escritores, esses poetas descreveram através da mitologia, e Kardec aproveita a linguagem de um outro escritor, Fénelon, que foi preceptor de um duque, né, um jovem duque, neto de um rei. Então, Fénelon utiliza todos esses conhecimentos abordados por Homero e Virgílio para educar esse duque, que era neto do rei e era um futuro pretendente também, a possibilidade de ele vir a ser rei. Fénelon, muito inteligentemente, utiliza toda essa fala de Homero, de Virgílio, acerca da mitologia, na parte que falava dos reis, do que acontecia com os reis. Então ele vem trazendo todos esses ensinamentos de forma a educar, de maneira divertida, todas essas histórias, e isso se transforma em um livro, né, de Fénelon. Esse livro chama-se As Aventuras de Telêmaco, filho de Ulisses, né? Então esse livro vem contando toda a passagem de Telêmaco, quando ele, pequeno, seu pai Ulisses e sua mãe Penélope vão até... seu pai Ulisses precisa ir para a guerra, vai para a guerra, e então ele desaparece. A guerra termina, ele não retorna, e Telêmaco vai querer buscar notícias do pai, saber do pai, tentar buscar o pai, já depois de crescido. E então, e ele preocupado com o que estava acontecendo com o reino dele, né, com a vida dele, com a mãe dele, que estava sendo assediada por outros querendo tomar todos os seus recursos. Então Telêmaco, com a ajuda de mentor, vai à busca
do seu pai. E nisso ele passa por diversas cidades. Kardec se propõe aqui a nos mostrar a parte que Telêmaco vai a Hades, que era o reino dos mortos, a cidade dos mortos, onde lá ele vai conhecendo diversas situações que aconteciam com os reis. É muito interessante que Kardec descreve aqui o seguinte: descrevendo o aspecto lúgubre dos lugares, preocupa-se principalmente em realçar o gênero dos sofrimentos dos culpados. Esse aqui é ele explicando o que Fénelon estava mostrando, estendendo sobre a sorte dos maus reis com vistas à instrução do seu régio discípulo, que era esse duque. Por mais popular seja esta obra, nem todos têm a presente memória sua descrição, ou não meditaram sobre ela de modo a estabelecer uma comparação. E assim acreditamos de utilidade reproduzir os tópicos que mais diretamente interessam ao nosso assunto. Então veja a preocupação de Kardec em nos fazer meditar acerca desses ensinamentos deste livro, porque na mitologia, assim como também nos sonhos, nós temos toda uma simbologia, mas dentro dessa simbologia é necessário que nós retiremos a essência, né? E é essa proposta de Kardec quando ele nos traz essa temática envolvendo a mitologia grega, para o nosso ensinamento, para a nossa reflexão, para que nós meditemos, como ele diz aqui, acerca dos ensinamentos. Então, eu vou começar aqui falando a respeito do que fala no item 10, quem quiser aí acompanhar. Então ele diz que Telêmaco entra na cidade Hades, né? Ele não fala que é Hades, mas através do estudo a gente reconhece. E lá ele se encontra com uma sombra. Vamos ver aqui primeiro que da cidade dos mortos o que mais vai se falar é que eles encontram sombras. Então ele encontra uma sombra inconsolável e ele pergunta quem é essa sombra e qual é a sua desgraça. E quem é que ele foi na terra. Então a sombra responde que ele foi Nabofarzã, rei da soberba Babilônia. E esse rei vai começar a descrever tudo o que aconteceu com ele, né? Que ele tinha sido moço, robusto, todas as suas vontades eram constantemente atendidas, ele não passava por nenhuma privação de nada, né? Claro, também era um rei, mas ele conta o seguinte: jamais alguém ousou contradizer-me sem de pronto ser punido. Inventavam-se dia a dia prazeres novos para tornar-me a vida mais e mais deliciosa. Então, tudo era feito para agradar aquele rei, constantemente ele não tinha nenhum dos seus desejos sem ser atendido. E Telêmaco faz questão só mais um detalhe aqui, é que ele se apaixonou por uma mulher que ele amava muito, mas a mulher não a amava, e ela envenena ele. Então ele morre envenenado, e as suas cinzas, né, são exaltadas, né? Ele conta aqui de quantas que existe todo um funeral cheio de pompas, cheio de choro, cheio de lamentações, mas que no fundo não tinha nenhuma verdade, porque ninguém tinha sentimentos por ele verdadeiros, nem tampouco a sua família. Então ele nesse momento aqui, ele na cidade dos mortos, ele lamenta, né, está vivendo todo o horror de não ter o carinho de ninguém. Então Telêmaco pergunta a ele se ele tinha sido feliz, né, no reinado dele, se ele sentia uma paz suave sem o que o coração se conserva opresso e abatido em meio das delícias, e ele diz que não. Então ele diz o seguinte: procurava aturdir-me com o abalo das próprias paixões, tendo cuidado de entreter essa embriaguez para torná-la permanente, contínua. O menor intervalo de razão, de calma, ser-me-ia muito amargo. Então, ele diz ainda mais: eis a paz que fruir, qualquer outra parece-me antes uma fábula, um sonho. Então a paz dele era estar usufruindo de todos os benefícios, sem se lembrar de ninguém. Ele queria ser o tempo todo atendido, sempre dentro daquele orgulho dele,
daquela soberba de que ele deveria ser sempre servido, tudo deveria ser para o seu bel prazer. E cabe aqui ainda a gente uma reflexão, se nós também não estamos vivendo, ainda que nós não tenhamos os recursos financeiros, né, de que ele tinha, os recursos materiais, se nós não vivemos como reis, se nós não vivemos querendo ser atendidos, querendo que a nossa vontade prevaleça todo o tempo, né? Vale aqui a gente parar para refletir e nós vamos ver o que é que aconteceu, o resultado dessa vivência desse rei, o que é que ele passou lá no reino de Hades, no reino dos mortos. Então ele conta, né, que havia o barqueiro, né, que levava os mortos até o rio, né, e junto com esse rei eram levados alguns dos seus servos, né, dos seus escravos. E se esses escravos eram sombras também, olha, as sombras dos escravos não temiam a sombra de Nabofarzã, que era o rei da Babilônia, que retinham encadeado, era dado a esses escravos o direito desse rei. Se o rei tivesse sido bom, os escravos não teriam do que se queixar. Mas como não foi o caso, o rei foi mau, foi indiferente, né, perverso com aqueles escravos, então eles passavam a cobrar dele tudo aquilo que ele havia feito. Então dizia-lhe um dos escravos: não éramos nós homens iguais a ti? Insensato que eras, julgavas-te um Deus, a ponto de esqueceres a tua origem comum a todos os homens. Então esse espírito vem nos lembrando que todos nós somos iguais. Outro diz ainda: onde estão os teus aduladores? Nada mais tens a dar, desgraçado, nem mesmo o mal podes fazer mais, este reduzido a escravo dos teus escravos. Então os escravos vinham cobrar-lhe tudo o que ele havia feito. E é dado direito a esses escravos de se vingarem desse espírito, né? do rei Nabofarzã. Então, nós temos aqui ainda um outro caso, que é a de 3 juízes infernais, né? 3 juízes infernais estão aqui na cobrança de hipócritas, né? Vem o julgamento dos hipócritas que não se contentam em ser maus. Segundo esses deuses, são as piores pessoas que poderiam existir, porque eles não se contentam em ser maus, eles precisam ainda convencer os bons a serem também maus. Eles precisam se fingir de bons, deixando a verdade, né, ao dispor de brincadeiras, né, de descaso dos outros. Eles não sabem, eles precisavam parecer ser bons e desacreditavam a verdade. Por isto os deuses eram mais impiedosos para com eles até do que aqueles que haviam matado, aqueles que haviam roubado. Então eles fingiam ser religiosos comprometidos para enganar o povo, para atraiçoar, para trazer tudo aquilo que era fingindo ser bons e na verdade não eram. Há um outro caso aqui, muito interessante, que vale muito a pena nós refletirmos, que é quando os 3 juízes aparecem para um homem que se julga isento de culpa. Nesse caso aqui nós temos o filósofo, né? Ele era muito bom para todos os homens. E ele, Telêmaco pergunta o porquê dele estar ali, né? Qual era o problema dele? E ele diz que não sabe.
não sabe por quê. Ele estava ali e ele fala: eu fui fraterno, fui solidário, ajudei a muitas pessoas, estava sempre disposto para o bem. E então o Deus Minos fala para ele: realmente, você foi muito bom para com todos os homens, mas esqueceu de um detalhe importantíssimo. Esqueceu de dedicar a Deus, aos deuses, a gratidão a tudo que você conseguiu fazer de bom. Olha aí a importância de nós agradecermos. É por isso que Kardec, lá no início desse capítulo, fala para nós compararmos, né, para nós meditarmos acerca desta obra, né, que é As Aventuras de Telêmaco. Quanto é importante nós lembrarmos de agradecer a Deus tudo que nós recebemos. Esse espírito é colocado frente a frente com um espelho, porque é importante que vocês leiam essa lição com muito cuidado, com atenção, com vontade, né, de entender que ela é muito detalhada, né? A gente vai aqui contando, o tempo é curto, né, e nós vamos contando só alguns detalhes, mas o maior drama que cada um desses espíritos passa, assim como o filósofo passa, é ser colocado frente a frente a um espelho, onde se reflete a sua alma, onde você vai estar vendo tudo de bom que você fez e tudo de ruim que você fez. E não vai ser diferente nas nossas vidas. Quando nós desencarnarmos, nós estaremos frente a frente com a nossa consciência, com tudo de bom, com tudo de ruim que nós fizemos. A doutrina espírita vem nos trazer esses ensinamentos para que nós prestemos atenção, já desde agora. Como está o nosso relacionamento com nós mesmos, com a nossa consciência? O que é que eu tenho feito de bom e de ruim para mim mesmo e para o meu próximo? Eu só vou ser capaz de entender o que eu estou fazendo de bom e de ruim se eu me utilizar da ferramenta que está ao meu alcance, não é ao alcance de ninguém. É a ferramenta de me olhar, me observar, ver o que é que eu tenho feito, como estão as minhas atitudes. Eu tenho sido orgulhoso, eu tenho usado de soberba, eu tenho feito o bem realmente, com a vontade de fazer o bem em nome de Deus, ou eu tenho feito somente para aparecer, ou eu tenho feito somente para fora. Quantos casos nós sabemos, através da própria doutrina espírita, de espíritos que depois que desencarnaram vêm nos contando que achavam que estariam numa situação melhor, né? E na verdade se encontram ainda ligados a espíritos encarnados na Terra porque não fizeram todo o bem que deveriam. Nós temos um caso que se conta na doutrina espírita de um homem, um grande benfeitor da humanidade, uma pessoa que ajudava muito em todos os âmbitos, né, que desencarna cheio de louvores quando chega ao plano espiritual, mas havia uma alma que chorava por ele, chorava de tristeza, chorava de dor, e então ele se preocupa com aquela alma. O que aconteceu? Que ela me prende, essa alma me prende ainda, que ela chora triste por algo de ruim que parece que eu fiz a ela. E então ele vai saber que aquela era a empregada dele, a funcionária que trabalhava diretamente com ele, porque ele ajudava todo mundo, mas se esqueceu de ajudar a ela. Desencarnou, deixando ela sem ter condições de sobreviver, depois de tantos anos servindo a ele. Há outros casos em que se conta das famílias, as pessoas que se dedicam tanto
na casa espírita, na sua religião e abandonam a família. Aonde é que nós deveríamos pelo menos, amar ao próximo como a nós mesmos? O primeiro lugar não é na família? É o exercício mais difícil, porque é constante, é 24 horas, é o tempo todo. Mas é nessa observação de nós mesmos que nós vamos encontrando a chance de saber o que é que eu posso modificar, o que é que eu posso transformar em mim, para que quando eu desencarnar, eu não seja cobrado pela minha consciência, como acontece com esses espíritos aqui, que nós vamos vendo através da mitologia. Eles são colocados de frente a espelhos e vem o horror da sua soberba, vem o horror do mal que causaram aos outros, não só pelo mal em si. E aqui vale a pena a gente ler o pedaço do trecho que diz: viu Telêmaco vários e antigos reis da Lídia punidos por haverem preferido o trabalho às delícias de uma vida inativa. Então, ele diz ainda que muitos deles, a punição correspondia aos males que tinham deixado de praticar em nome de sua autoridade. Tinham deixado de praticar. Demais, a maior parte desses reis não foram nem bons nem maus, tal a sua fraqueza. Então, o pior mal que vai existir aqui é ter deixado de fazer o bem. E o bem começa por nós mesmos. Eu não vou saber fazer o bem ao outro se eu não souber fazer o bem a mim mesmo. E como é que eu vou aprender a fazer o bem para mim mesmo? Me observando. Será que eu estou cuidando de mim? Estou cuidando de mim com amor, com dedicação? Porque quando eu começo a cuidar de mim com amor, com dedicação, eu aprendo como é bom cuidar de mim, mas não num sentido egoísta, no sentido de que se eu cuido de mim, o mundo à minha volta se torna um pouquinho melhor. E se eu cuido de mim, eu me perdoo, eu me aceito, eu me acolho e aprendo igualmente a acolher o próximo quando eles erram, a perdoar o próximo quando eles erram e a respeitar o próximo. Por quê? Porque eu gosto também de ser perdoada, eu gosto também eu percebo quanto é importante eu ser acolhida nos meus momentos de fraqueza. Então é preciso que nós, a cada dia mais, nos observemos, a cada dia mais, nós utilizemos todo o conhecimento que a doutrina espírita vem nos dar para ajudar no nosso crescimento. Para que quando a gente desencarnar, para que já de agora a gente viva tendo consciência de quem somos nós. Se nós perguntarmos, quem sou eu agora? Quem sou eu agora? O que eu faço de bom? O que eu faço de ruim? Que eu ainda não aprendi. Eu ainda não aprendi a perdoar, né? Eu ouvia durante muito tempo, né, a lição do Evangelho vinha perdoar, perdoar, perdoar. Eu falei, meu Deus, eu não guardo raiva das pessoas. Que negócio é esse que toda hora tem que perdoar? E aí eu vinha descobrir que esse perdão precisava começar de mim mesma. Perdoar a mim mesma. Perdoar os erros que eu cometo. Observar os meus erros. Quais são os meus erros? Porque a gente comete. A gente está aqui numa escola aprendendo a ser melhores, aprendendo a viver a vida que Deus nos deu, porque ela é o melhor que nós temos no momento. E é preciso sim que a gente aprenda com os erros. Aprendendo com os erros,
nós vamos crescendo. Joana nos fala que nós precisamos de um esforço tão grande nas nossas ações voltadas para o bem, caindo, levantando, até que as nossas ações para o bem se tornem um automatismo. Nossas ações para o bem se tornarão um automatismo, assim como ainda são algumas das nossas atitudes no mal. Quando nós ainda agimos por impulso, quando nós agimos raciocinando pouco ou não raciocinando, vai chegar um momento em que todas as nossas ações serão para o bem. Mas para que todas as nossas ações para o bem, exige a nossa reflexão constante. Aonde eu errei? O que eu poderia ter feito de melhor? Mas não para criar uma culpa, uma dor, uma angústia dentro de nós. Porque a culpa não vem para nos atordoar. O remorso, a culpa de um erro, vem para nos ajudar a crescer. É aquele sinalzinho que falou, opa, cometi um erro. E agora? E agora a gente reflete sobre aquele erro todo, para daí, o que eu posso fazer de melhor? É isso que eu posso fazer. Refletir, encontrei tudo aquilo que eu precisava, e aí eu sigo em frente. Não me detenho na culpa. Esses espíritos, no Hades, ou as sombras, como eles eram chamados na mitologia, estão lidando com as suas verdades. Vamos aprender a lidar com as nossas verdades agora. As verdades boas, mas também as verdades não tão boas ainda a nosso respeito, Com carinho, com amorosidade por nós mesmos, porque daí nós vamos partir para ter esse carinho e amorosidade com o próximo, assim como Jesus nos ensinou. Que a gente possa refletir. Eu convido vocês a lerem com muito carinho esse Inferno Pagão, que é muito rico, que Allan Kardec nos traz, que ele nos chama a meditar, a importância de nós meditarmos. Eu ouvi no outro dia que a leitura de um livro começa quando a gente fecha ele, quando a gente acaba de ler. Cada parágrafo que nós meditarmos depois que a gente fechou o livro, aí isso vai nos fazer crescer, isso vai nos fazer entender aquele livro. Não basta ler correndo 10 livros, 20 livros por ano, numa concorrência que não faz o menor sentido. É preciso sim que a gente leia cada página se deliciando com a leitura. Então, que a gente possa refletir bastante acerca do que a doutrina espírita nos traz. A cada dia um pouquinho, com paciência com nós mesmos, mas sem desistir, até que o bem seja um automatismo, como diz Joana, nas nossas vidas. Eu agradeço a oportunidade de entrar nos seus lares, em nome de Clarência, em nome da Casa de Clarência. E vamos agora então unir os nossos pensamentos e os nossos sentimentos para agradecer. Graças a Deus, Senhor Jesus, querido Mestre, nós te agradecemos a oportunidade do estudo acerca da doutrina espírita. Nós te agradecemos o amparo, a sustentação que temos recebido, Senhor, durante todo o tempo em nossas vidas. Nós te agradecemos por aquilo que entendemos como bom nas nossas vidas, mas por aquilo que nós ainda não entendemos, Senhor, mas que vamos aprendendo a ter a certeza de que tudo o que vem de Ti, o que vem de Deus é bom e útil. Ampara-nos, Senhor, sustenta-nos nas nossas fragilidades e ajuda-nos no nosso crescimento
de espíritos imortais que somos. Agradecemos a Clarencio todo o amparo e sustentação. Agradecemos a Ti, Jesus, mas sobretudo a Deus, nosso Pai, de infinito amor, misericórdia e bondade. E então, Senhor, em Teu nome, em nome desses espíritos amigos, mas sobretudo em nome de Deus, damos por encerrado o estudo do livro Céu e Inferno de hoje. Que a Tua paz, Jesus, siga conosco, que a Tua paz preencha os nossos corações e os nossos lares. Graças a Deus.